Logo no início do século XVIII, em 1701, Isaac Newton propõe a sua escala de temperatura. Para isso, ele baseia-se num termómetro florentino, isto é, num instrumento que utiliza um tubo capilar de vidro, mas em vez de álcool clorido, ele prefere utilizar como substância termométrica óleo de linhaça. É curioso verificar que a calibração da sua escala é feita com uma mistura de sensações fisiológicas com pontos fixos. Se olharmos para a tabela, vemos que Newton utiliza sensações como os calores do ar no inverno, ou os calores do ar no verão, ou o calor ao meio-dia por volta do mês de julho, ou o maior calor que uma mão pode suportar quando mergulhada em água quente, com pontos fixos, em que se tem o ponto de fusão de uma língua de partes iguais de bismuto e de estanho, ou o ponto de fusão do bismuto, ou o ponto de fusão de chumbo, etc. Não admira, visto que Newton, quando propõe a sua escala, os conhecimentos ainda estão numa fase de transição de sensações fisiológicas para a utilização de pontos fixos. É interessante notar que Newton propõe duas escalas de temperatura, uma escala em progressão aritmética, isto é, em que o valor seguinte é sempre obtido do anterior adicionando quantidades iguais, e uma outra em progressão geométrica, isto é, em que o valor é obtido do anterior multiplicando por quantidades iguais. Na escala em progressão aritmética, vemos que se adiciona sempre a mesma quantidade de 1, tendo 0, 1, 2, 3, etc., até 192. Na escala em progressão geométrica, tem-se que o 1 da escala em progressão geométrica corresponde ao 12 da escala em progressão aritmética, o 2 corresponde ao 24, portanto, multiplicando 12 por 2, o 3 corresponde ao 48, isto é, multiplicando 24 por 2, o 4 corresponde ao 96, isto é, multiplicando 48 por 2, e lá está a tal escala em progressão geométrica. Em 1701, no mesmo ano em que Newton propôs a sua escala de temperatura, o astrónomo dinamarquês Romer também propôs uma escala de sua autoria. Romer conhecia bem o termoscópio de Galileu, conhecia os problemas devidos à influência da pressão atmosférica na subida do líquido no tubo do termoscópio, conhecia também os trabalhos do arquiduque Fernando de Médici. Por isso, Romer utilizou um termómetro florentino, isto é, um termómetro com um tubo de vidro capilar, mas em vez de álcool puro, utilizou uma mistura de água e de álcool, se quisermos vinho. Qual a vantagem? É que, de facto, o álcool tem um ponto de ebulição bastante mais baixo do que o da água e, por isso, ao misturar água no álcool, ele tinha a vantagem de que agora o ponto de ebulição era bastante mais elevado, permitindo que o termómetro fosse utilizável para uma maior gama de temperaturas. Romer utilizou dois pontos fixos. O primeiro é o ponto de congelação da salmoura, em que salmoura é uma solução aquosa saturada de sal. A esse ponto de congelação da salmoura ele atribuiu o valor 0. Ao ponto de ebulição da água atribuiu o valor 60. Como vamos ver, é recorrente a utilização de valores de 60 ou 180. Porquê? Bom, a razão é porque desde o tempo dos babilónios se sabe da vantagem de utilizar sistemas sexagesimais ou múltiplos destes quando se fazem cálculos. De facto, 60 tem a vantagem de ser um número divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20 e por 30, o que faz com que haja muito mais quocientes inteiros
e, portanto, isso facilita cálculos e facilita processos de graduação. Mais tarde, quando houve avanços na utilização da água como substância apropriada para se terem pontos fixos, Romer decidiu utilizar o ponto de congelação da água pura como ponto fixo, em vez de ser o ponto de congelação da salmoura. Como Romer notou que o ponto de congelação da água ficava aproximadamente a 1/8 da escala total que ele tinha definido, ele resolveu atribuir o valor de 7,5 graus Romer ao ponto de congelação da água e, portanto, é assim que, hoje em dia, a escala de Romer é definida. Deve-se ao físico alemão Fahrenheit a introdução da primeira escala de temperatura que ainda hoje é utilizada no mundo, em particular nos Estados Unidos. Fahrenheit era um soprador de vidro e dedicou toda a sua vida ao negócio de fabrico de termómetros. Fahrenheit fez várias viagens e, em particular, visitou Romer na Dinamarca. Sendo a venda de termómetros a base da sua vida, é natural que Fahrenheit não tenha divulgado a forma como fabricava os seus instrumentos e como definia as suas escalas. No entanto, já mais tarde na sua vida, em 1724, quando foi eleito para a Royal Society, Fahrenheit publicou um artigo em que descreve com pormenor os seus métodos de fabrico e as formas como define a sua escala. Vale a pena ler um pequeno excerto deste artigo, e assim é que Fahrenheit diz: contudo, antes de proceder à revisão destas experiências, é necessário dizer algumas palavras acerca dos termómetros que construí, da divisão da escala que utilizam e, além disso, do método de produção de vácuo que utilizei. Eu construo dois tipos particulares de termómetros, um dos quais se enche com álcool e o outro com mercúrio. Os seus comprimentos variam de acordo com a utilização para que são feitos. No entanto, todos utilizam a mesma escala e as suas diferenças relacionam-se apenas com os respectivos limites fixados. A escala daqueles termómetros que se utilizam apenas em observações meteorológicas começam em 0 e terminam no 96º grau. A divisão da escala daqueles termómetros depende de 3 pontos fixos que são determinados da seguinte forma. O primeiro localiza-se na parte não calibrada ou no começo da escala e é determinado por uma mistura de gelo, água e cloreto de amónio até sal marinho. Caso se coloque o termómetro nesta mistura, o seu líquido desce até ao grau que se marca com um 0. Esta experiência sucede melhor no inverno do que no verão. O segundo ponto obtém-se caso se misture água e gelo sem os sais atrás mencionados. Quando se coloca o termómetro nesta mistura, o líquido alcança o 32º grau. Eu chamo-lhe o ponto de fusão porque as águas paradas já estão cobertas por uma camada muito fina de gelo quando o líquido do termómetro alcança este ponto no inverno. O terceiro ponto situa-se no 96º grau. O álcool expande-se até este ponto quando se mantém na boca ou debaixo da axila de um homem saudável até que tenha adquirido completamente o calor do seu corpo. Mas, caso se pretenda investigar a temperatura de um homem que sofra de febre ou de uma outra doença que o aqueça, então deve-se utilizar outro termómetro com uma escala que vá até o 128º ou 132º grau. Ainda não descobri, através da experiência, se estes graus são suficientes para os calores mais intensos de algumas febres. Mas é difícil de acreditar que o calor de qualquer febre venha a exceder os graus que descrevi. Quando se utiliza um termómetro para investigar a temperatura de líquidos a ferver, também começa em 0 e contém 600 graus, dado que, em torno deste ponto, o próprio mercúrio, com o qual se enche o termómetro, começa a ferver. Convém sublinhar dois aspectos importantes neste excerto que acabei de ler do artigo de Fahrenheit. O primeiro tem a ver com o cuidado que Fahrenheit põe
na descrição da sua escala de temperatura e, em particular, dos pontos ciclos que utilizou. O segundo, talvez mais importante, é quando Fahrenheit sublinha que o comprimento do termómetro, que é diferente consoante seja utilizado para meteorologia ou seja utilizado para medicina, não tem qualquer efeito na leitura dos valores de temperatura, uma vez que todos utilizam a mesma escala com os mesmos pontos ciclos. Ora, isto quer dizer que Fahrenheit percebeu perfeitamente que, caso se tenha uma escala definida com pontos ciclos, as leituras de temperatura passam a ser independentes do instrumento com que a temperatura é medida. De referir também que tem havido algumas interpretações esotéricas acerca da escolha dos valores, dos graus para os pontos ciclos, dizendo-se que Fahrenheit, por exemplo, atribuiu o ponto 32 porque era o 32º grau da maçonaria e outras coisas semelhantes. A meu ver, a explicação é bem mais simples. Se notarmos, de 0 a 32 vão 32 divisões da escala, de 32 a 96 vão 64 divisões, e ambos estes números são potências de 2, o que quer dizer que são extremamente convenientes para se fazer a graduação de um termómetro. Quero dizer com isto que essa graduação pode ser obtida através de um processo simples e ao mesmo tempo rigoroso, consiste em sucessivamente se ir dividindo o intervalo entre os dois pontos fixos em metades sucessivas. Finalmente, convém referir que Fahrenheit, noutro artigo científico, menciona que ao ponto de ebulição da água se pode atribuir o grau 212. Ora bem, mais tarde, já depois da morte de Fahrenheit, foi decidido que a escala de Fahrenheit passasse a ter como pontos ciclos o ponto de congelação da água, a que se atribuiu o valor 32, e o ponto de ebulição da água, a que se atribuiu o valor 212, ficando assim com 180 graus desde um ponto fixo até o outro. E cá voltamos a ter o número 180, que é um múltiplo de 60 e que apresenta todas as vantagens de utilização que eu já mencionei a quando da escala de Romer.